Ora bem, como eu não tenho andado a fazer nada por aqui e tenho tido bastante vontade de fazer, eu resolvi então fazer uma espécie de um vídeo totalmente diferente. Bem, este vídeo foi inspirado na Cacau, os créditos vão estar todos na descrição, e basicamente eu vou fazer várias das minhas OCs que eu tinha no meu canal de gacha. Sim, para quem não sabe, eu tinha um canal de gacha entre 2019 até 2022, que infelizmente ainda está disponível para quem quiser ir lá ver. Eu não apaguei porque eu sinto que não faria sentido estar a pagar aquilo, porque, bem, foram muitos anos dedicados àquela coisa que, sinceramente, se eu fosse a pagar ia estar a fazer o quê? A pagar um pouco da minha história, então não faz muito sentido. Mas bem, nesse tempo onde eu estive no gacha, eu criei vários e vários personagens. E tem alguns que eu queria muito resgatar, que são os personagens de uma série que eu tinha inspirada em Five Nights at Freddy's, Metal Night in a Pizzeria. Eu ainda tenho o logotipo dessa série, mas bem, basicamente essa série era uma reimaginação dos meus personagens se eles entrassem no mundo de Five Nights at Freddy's, só que com um universo totalmente diferente. Mas acho que vai ser mais fácil de explicar isto quando eu for passar para o design assim deles. Eles originalmente eram OCs meio híbridos, humanos com animais, mas seriam uma espécie de uma fusão com esse mundo de Five Nights at Freddy's. Uma espécie de uma mistura, estão a ver? E bem, a primeira OC que a gente vai redesenhar nos tempos modernos será o Dave Alcat. Bem, existem aqui alguns elementos que eu acabei por não adicionar ao design final, que acaba que não faria muito sentido na minha visão, e eu queria tentar deixar o personagem um bocadinho mais animatrónico, ou um bocadinho mais robótico, porque eu sinto que o personagem assim não tinha tantas características de robô. Mesmo dando aquela sensação de que é de facto um robô. E uma das coisas que comecei por fazer foi não colocar os óculos, porque sinto que não faria muito sentido o robô ter óculos. Para além de que os olhos que eu tentei representar seriam uns olhos mais de robô mesmo, mais inspirados em Five Nights at Freddy's. Não tanto aqueles olhos que eu costumo fazer, que são muito mais minimalistas, mas estes aqui sendo como se fossem esferas, que se notem mesmo que são esferas. Para além disso, tentei deixar alguns dos elementos característicos mesmo no personagem. O rabo foi as coisas mais terríveis de fazer, porque eu não fazia a mínima ideia de como fazer um rabo do robô ser robô e ao mesmo tempo parecer um rabo e ao mesmo tempo não parecer estranho. Acabou que é meio quase que eu desisti, então eu acabei por ir mais para outras partes do próprio corpo e deixei o rabo para mais tarde, que acabou por ficar assim. Não fiquei 100% satisfeita, mas mais mal feito que perfeito, não é verdade? E também tem um elemento que não falei ainda, que foi nos fones de ouvido, que acabei por deixar os fones de ouvido na mesma, porque eu sinto que faz alguma... dá uma espécie de uma personalidade ao próprio personagem em si. E adicionei também um L, que seria o L da própria pizzaria, que era a Looney's Pizza, que acabei que eu acho que vou depois modificar o nome da pizzaria, porque Looney é o nome do personagem principal do próprio Gacha Life. E aqui está a arte completa do Dave Alcat. Bem, o personagem que eu decidi fazer de seguida foi então a Larita Botfoot, que, por curiosidade, ela era basicamente a namorada barra mulher do Alcat, do Dave Alcat, no caso, porque tem dois Alcat, mas a gente já chega lá. Bem, aqui eu tentei fazer basicamente uma esquemática de Foxy mulher, foi basicamente isso que eu pensei, e tentei colocar as características da própria Larita dentro da personagem. Como diz o nome, Botfoot, ela basicamente tocava flauta. Mas então, eu não sabia muito bem o que fazer com a roupa, então imaginei que seria um robô com roupa, basicamente isso. Mas também tem um detalhe que seria, eu deixei um peito na mesma, mas aí vai na curiosidade como é que será que foi feita. É metal, é óbvio que é metal, mas pronto. Ando isso, eu tentei deixar o mais animatrónico possível e ao mesmo tempo deixar a roupa o mais natural possível, digamos assim. E de novo coloquei o L da Looney's Pizza na boina que ela tem
porque, bem, os símbolos que apareciam nos próprios designs são do próprio Gacha Life. Então, no caso, eu acho que usei o Gacha Club nesta altura, mas eu não me lembro muito bem. Eu acho que era o Gacha Club, por causa de vários elementos que tem nos próprios OCs e tal. Mas então, também tem uma coisinha que eu acabei por acrescentar, que foi os olhos da Larita eram pretos, mas eu sinto que o design não faria muito sentido deixar os olhos em preto. Então eu acabei por deixar o olho em vermelho escuro, que para além de fazer bater com a própria paleta de cores, dá uma espécie de um extra, digamos assim. Então aqui está a Larita Botfoot. Bem, por último vamos então fazer o design do Bunny Crisp. Bem, o Bunny Crisp acabou por ser um bocadinho mais complicado por causa da própria paleta de cores. Porque tipo, assim, é um bocado complicado o facto de ter vários tons de azul e no meu ver não fazia muito sentido, porque eu também tive que fazer algumas adaptações na roupa que, bem, não facilitou muito o meu trabalho. Bem, para além disso tem uma característica que eu gosto bastante do Bunny Crisp, que é o facto dos olhos serem uma espécie de óculos, que era meio que essa ideia em si que eu queria passar, que os olhos seriam de certa forma diferente e também na minha cabeça faria sentido por causa da habilidade que eu tinha-lhe colocado, que na altura a habilidade dele era meio que reconhecer qualquer rosto que exista, de certa forma. Ao mesmo tempo parece uma espécie de habilidade esquisita ou inútil, mas pode até ser útil em alguns casos. Imaginemos, ele pode olhar para uma pessoa totalmente aleatória, saber o nome, idade, de onde vive, de onde veio, etc, etc. Mas pronto, acho que é uma coisa muito fora do comum que acho que nunca ninguém pensou em colocar isso em algum personagem antes e no meu ver fez total sentido colocar neste personagem esta habilidade. Tem uma coisa que foi muito complicada para mim, que foi a parte das calças e do sapato, porque na altura de pintar eu fiquei a pensar, e qual que é este tom de azul ou aquele tom de azul? E tipo, os sapatos são pretos, não faria muito sentido colocar preto aqui. Aí acabei por deixar o azul escuro como cor dos sapatos, mas acabei por deixar aquele tom de ciano mais legível. Epá, não sei, eu chego a uma altura que nem sei o que eu estou a dizer, mas basicamente este aqui é o Bunny Crisp, portanto, espero que tenham gostado dele. Nessa série tem muito mais personagens e os próprios 4 personagens principais eu acabei por não desenhá-los todos. Eu não desenhei o Evad, que é o verde que apareceu várias vezes aí, mas acabo que não tive tempo para desenhar por enquanto, mas brevemente eu penso em voltar em ir desenhá-lo e ainda desenhar mais alguns personagens desta série que acabou por ficar incompleta na altura, mas também já estava a seguir um rumo meio estranho, não estava a conseguir entender o que eu estava ali a fazer e pronto, talvez possivelmente eu reescreva a história, faça alguma coisa do género, mas por enquanto temos aqui estes redesigns mais modernos. Espero que tenham gostado. Se quiserem que eu continue, é só me escrever nos comentários e é isso. Bye bye!